Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu tens sido um Deus que tem nos chamado para mostrar coisas maravilhosas, revelar coisas profundas, mas nós precisamos ter, Senhor, nossos olhos abertos, a compreensão, o entendimento, para que possamos desfrutar das bênçãos que Tu tens para nós. Apenas pensamos, apenas lemos, mas não temos, Senhor, o conhecimento delas. Nós queremos ter, queremos viver, queremos experimentar, Senhor, viver uma nova vida, um novo momento, uma nova etapa de conhecimento da Tua palavra. E é o Teu servo que vai ministrar. Continua dando a ele, Senhor, a revelação do céu e a profundeza da Tua palavra, para que traga a nós e venhamos conhecer a Tua vontade para a nossa vida a cada dia do nosso caminhar. Pai bendito, é assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Fique com a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Aliás, vamos fazer uma leitura no livro de Atos mesmo, né? Capítulo 26, só o finalzinho do versículo do capítulo 26. Atos 26, vamos fazer a leitura, versículo 15 ao 18. Complemento aqui na verdade é uma segunda narrativa da conversão de Paulo. Capítulo 26, versículo 15 diz assim: Eu disse, quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues. Verso 16, mas levanta-te e põe-te em pé, foi para isto que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Muito bem, meus irmãos, então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos numa série, vamos iniciar a série Vivendo o Jubileu. Nós temos dito e repetido várias vezes que estamos efetivamente agora experimentando e vivendo o período de jubileu, o ano do jubileu, né? O ano em que se experimenta todas as bênçãos. E neste período, nós precisamos ter uma nova compreensão e os nossos olhos precisam estar abertos e precisam estar de tal forma calibrados para que a gente consiga enxergar que verdadeiramente estamos vivendo um novo tempo, que realmente há um novo tempo. É importante nós termos a consciência de saber que a natureza nos ajuda e Deus fez toda a sua criação de uma forma que fosse um exemplo e um espelho para que o ser humano olhasse para aquilo e dali conseguisse extrair alguma compreensão do que Deus é e dos propósitos de Deus. Nós vamos ver que Deus estabelece sobre o clima 4 estações climáticas em que nós aqui praticamente só temos o nosso verão e o inverno. O nosso verão é calor ou forno, né? E o inverno também é calor, mas com chuva, e às vezes muita chuva. Então, na verdade, o Amazonas, a região amazônica é regida pela estação das chuvas. Ao rigor, nós somos um clima, aqui nessa região somos um clima tropical e é sol e somente diferenciado pela chuva. Mas lá para o sul, sudeste, centro-oeste, tem as estações completamente definidas: outono, verão, inverno, primavera, em que você vê a mudança de estação e a mudança de tempo, você percebe isso no próprio regime, na própria dia a dia da natureza. E é isso que essas mudanças de estações servem para nos ensinar que a nossa vida precisa, a cada estação nova que vem, nós precisamos nos adaptar e precisamos nos adequar àquela estação. Na estação do inverno, se você ficar de camiseta e bermuda, vai passar mal.
está mal adaptado, está mal equipado para enfrentar o inverno. Ou seja, então você tem que estar revestido e tem que estar adequado para aquela estação. E quando nós enxergamos a mudança de estação, percebemos isso, logo vamos procurar nos enquadrar e nos adequar àquela mudança de estação. Pois bem, por que eu estou trazendo isso? E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergar os tempos e as estações que Deus estabelece para as nossas vidas. Porque é isso que nós estamos vivendo. Nós não temos falado, e não é uma retórica, e não é uma fala descompromissada de dizer que nós estamos vivendo um tempo diferenciado. Isso não é apenas uma palavra para tentar trazer uma emoção para você, isso é uma realidade de Deus para as nossas vidas. O jubileu não é uma mudança de calendário, não é só uma virada de página no calendário em que se passa, encerra um ano e se inicia um outro ano, não. O período de jubileu é muito mais do que isso, é uma mudança de estação, é uma mudança de tempo, é um novo momento, é o início de um novo tempo de transformação e mudança e de bênção que Deus quer trazer para nós, para seu povo, para a igreja. Então, nós temos que, para entrar nesse novo tempo, nós precisamos ter a nossa visão transformada, nós precisamos enxergar e ver as coisas de forma diferente. Se nós nunca mudarmos, se nós nunca procurarmos permitir sermos transformados, pode mudar a estação, pode mudar a primavera, pode vir o outono, pode vir o inverno, pode vir o verão, mas se eu não mudo, o meu verão eu vou sempre enxergar com tristeza, o meu inverno vai ser sempre triste, vai mudar para o outono e o meu olhar vai continuar triste, porque eu não permiti ser mudado. O problema do ser humano é a gente quer mudar o entorno da gente, mas o nosso entorno nunca vai mudar se a nossa forma de enxergar a vida não mudar. Se eu não tiver a minha vida transformada, nada muda ao meu redor, apesar de as estações estarem sendo transformadas, apesar de estar passando do outono para o inverno, do inverno para o verão, primavera, mas se eu não mudo a minha forma de enxergar, tudo permanece cinza do mesmo jeito. O verão vai ser ruim, o inverno vai ser ruim, e vai sempre enxergar as coisas sempre sob uma ótica que não se permite transformar. Então, meus irmãos, é isso que nós queremos nesta noite, essa palavra de hoje, é para que nós possamos compreender e que Deus, pela ação do Espírito Santo, possa mudar a nossa vida, para que a gente possa compreender o tempo que nós estamos vivendo, a oportunidade que Deus está nos dando. Precisamos pedir discernimento de Deus para compreendermos o tempo e a estação que nós estamos vivendo. E, normalmente, quando há uma transição de estações, nem todos percebem, nem todos, quando há uma mudança de alguma coisa, de um estado para um novo estado, para uma nova situação, de uma situação anterior em que Deus permite, por alguma razão, mudar para um novo estágio, não são todas as pessoas que conseguem alcançar e compreender. Eu quero trazer aqui pelo menos três cenários, 3 tempos, 3 estações, 3 circunstâncias que ocorreram assim de uma forma mais ampla, que ocorreram na Bíblia e que as pessoas que passaram por esses tempos não compreenderam o que estava acontecendo. E eu espero que o Senhor nessa noite abra a tua mente para que você não passe por esse tempo de jubileu sem compreender o que Deus está fazendo e que vai fazer e o que Deus quer fazer no nosso meio. Nós não podemos passar por esse tempo que nós estamos vivendo sem compreender e sem enxergar o que Deus tem para nós. Meus irmãos, e Deus tem coisas muito grandes para as nossas vidas. O jubileu é a oportunidade de você mudar a tua mente. É o que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, que é preciso que nós tenhamos a nossa mente transformada. Pelo quê? Pela renovação. O nosso entendimento tem que ser renovado, a nossa mente tem que ser renovada. E renovar é mudança de estado.
É mudança de nível, é mudança de perspectiva, é mudança de forma de enxergar as coisas. A gente enxerga, tem muita gente que é assim, enxerga problema em tudo e não consegue enxergar coisa boa, inclusive nas dificuldades. Nós temos que ter a nossa mente transformada e precisamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Nada foge ao controle de Deus, nada foge do seu comando e todas as coisas acontecem porque Deus determina segundo a sua vontade, segundo a sua presciência. Salomão compreendeu essa questão de enxergar o tempo com sabedoria, quando ele diz: existe um tempo para todas as coisas. Tem um tempo de chorar, tem um tempo de sorrir, tem um tempo de jogar pedra, tem um tempo de pegar a pedra que jogou, tem um tempo de fazer guerra, tem um tempo de fazer paz. Há tempo para todo propósito, mas tem gente que vive só no tempo de choro, só conta choro, não canta um samba. Só vive, o tempo da vida dessa pessoa é só chorar, é só lamúria, é só choro, é só pranto, é só murmuração, é só reclamação, ó vida, ó céus, ó azar, ó destino, ai, sai de perto de mim, chorão. Tem tempo de sorrir, tem tempo de prosperidade, tem tempo de escassez, mas o certo é que em todos esses momentos, o que vai definir como é que nós vamos, semana retrasada, eu falei sobre os poços de Jacó, que Isaac perfurou, há 2 terças-feiras atrás. Era um tempo de escassez, mas um camarada que tinha a visão de Deus, no tempo de escassez, Deus deu fruto para ele 100 vezes mais. Porque os olhos dele eram diferentes, a percepção dele de Deus era diferente. Então, meus irmãos, que nós possamos compreender que estamos vivendo um tempo diferente. E eu tenho a convicção, e eu não me iludo, porque eu sei que nem todos vão alcançar isso, mas a minha oração é que muitos de nós consigamos perceber que Deus tem uma coisa nova para fazer nas nossas vidas, na nossa igreja, na tua família, no teu emprego, no teu negócio, nas tuas coisas. Deus tem um tempo de prosperidade e de diferença para mudar na tua vida, mas deixa Ele mudar o teu olhar. Jesus fala em Mateus capítulo 6, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será recoberto de trevas. Quão densas trevas não serão sobre a sua vida? O teu corpo vai ficar numa situação ruim se os teus olhos forem ruins. Ei, deixa Jesus passar um colírio nos teus olhos hoje para que você enxergue que Deus está no comando da tua vida e que Deus tem um tempo novo sobre a sua família, sobre a tua casa. Vamos ver nas Escrituras aqui, meus irmãos, 3 cenários, 3 momentos do povo de Deus em que apenas um pequeno grupo ou algumas pessoas conseguiram compreender e tiveram a percepção de entender o significado desses tempos pelos quais eles estavam passando. Vamos ver, meus irmãos, na saída do Egito, do povo de Israel, primeiro cenário, o povo de Israel saindo do Egito debaixo de uma palavra de Deus, indo para a terra de Canaã, a terra prometida. Aqui Deus estava mudando o estado, estava mudando o tempo, estava encerrando um tempo de escravidão para iniciar um tempo de libertação. Ou seja, Deus estava tirando o seu povo, que passou 430 anos sob a escravidão dura e pesada de Faraó, Ele estava transformando. Era um novo tempo para o povo de Israel, era um novo tempo em que aquela geração nunca sabia como era viver livre. Veja só, meus irmãos, 430 anos, aquela geração que saiu do Egito nunca tinha experimentado a liberdade, não sabia o que era ser livre. Não sabia o que era viver de forma sem o jugo de um opressor. Era uma geração que nasceu na escravidão. E agora, quando está livre, é que nem cachorro de raça, quando fica preso, quando sai na rua, o que acontece? Fica todo bobão, né? Vira-lata não, vira-lata se vira na rua, tranquilo, ele desenrola tal. Mas um cachorro de raça, um pastor alemão, todo no pedigree, todo na ração ali mais importante,
bota esse cachorro na rua, como é que ele fica? Todo besta. Fica correndo na frente do carro, todo bobão, não sabe para onde vai, não sabe, se mete no meio do carrapicho, não sabe onde é que tem que ir ou para onde vai. Assim era o povo de Israel nesse momento aqui. O tempo que eles viveram no cativeiro, eles ficaram o tempo todo presos. Não sabe. Agora, quando estão indo para uma nova época, para uma nova etapa, para um novo momento, em que eles estavam saindo do tempo da escravidão e passariam a viver o tempo da libertação, como é que eu vivo de forma livre? Não sei. Eles não sabiam viver. E o povo então continuou com aquela percepção e aquela avaliação de tudo aquilo que estava acontecendo, continuaram pensando como escravos, livres no corpo, escravizados na mente e na visão. Tirados do cativeiro, rompidos com os grilhões da escravidão, mas a mente cativa ainda, a mente aprisionada no Egito, só conseguiam enxergar. Aí vinha uma dificuldade, o primeiro socorro deles era, lá no Faraó, quando ele nos dava as cebolas, os pepinos de Faraó, as cebolas de Faraó, o pimentão de Faraó, ou seja, veio a dificuldade, a mente continuava presa a Faraó, como se Faraó fosse o único capaz de dar o sustento para eles. Eles ainda não tinham aprendido a viver na dependência de Deus. Nem todos compreenderam. Nós vamos ver em Números capítulo 14, meus irmãos, que nessa transição entre a escravidão para a libertação, quando eles estão próximos, é o que relata aqui Números 14, é aquele episódio dos espias, dos 12 espias que vão inspecionar a terra, passam 40 dias e retornam trazendo o relato de que eles viram, como é que era a terra, tinha gigante, se não tinha gigante, era cidade fortificada, não era fortificada, como é que era o fruto, realmente mana, leite e mel, e trouxeram o relato verdadeiro e genuíno. Mana, leite e mel, os cachos de uva são grandes, tem que ter pelo menos 2, 3 homens para carregar, a terra é boa, mas tem gigante, e os gigantes são fortes, as cidades são fortificadas, e nós somos como gafanhoto perante deles, olha só. Livres no corpo, presos na mente. Meu irmão, deixa Deus libertar a tua mente, de achar que as coisas são desse jeito que você tem vivido. Porque você tem vivido desse jeito e vai ter que morrer desse jeito. Não, Jesus já morreu para que você não precise mais viver na escravidão. Jesus já pagou o preço para que você não tenha que ficar na escravidão, nem da mente, e muito menos do pecado. Então, meus irmãos, aqui nesse relato de Números 14, nós vamos ver que daquele grupo, 10 continuavam com a visão de escravos, com o olhar de escravos, sem olhar para o Deus que tinha tirado eles com mão forte, como a palavra diz. Eu vos tirei com mão forte do Egito. Olha só o que Deus fala para esse povo. E aí chegam aqui, estão na cara do gol, na hora de fazer o gol, chuta para fora. Porque foi isso que aconteceu. Por conta disso, eles tiveram que andar mais 40 anos no deserto, por conta dessa rebeldia aqui, de não crerem que Deus poderia dar aquela terra. Por quê? Porque não compreenderam a mudança de estação. A estação da escravidão tinha acabado. Agora era a estação da libertação, da liberdade. Mas eu estou até na estação da liberdade, mas a mente ainda está presa lá na escravidão. Os irmãos estão entendendo isso, meus irmãos? Consegue perceber que, na verdade, o que a guerra no nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, Isaías inclusive fala isso, olha, cuidado para não cultivar ovos de serpente nas vossas cabeças. Ou seja, é por isso que Paulo escreve em Romanos 12, é a nossa mente que precisa ser transformada. Nós precisamos ter a visão do reino de Deus, olhar como Deus olha, ver que Deus é quem comanda todas as coisas, mas a nossa mente influencia muito. E aqui, quando eles estão diante desse cenário, tem um relato dos 10 espias, e sabemos que apenas 2 estavam verdadeiramente libertos. Só 2 compreenderam a estação e o tempo que eles estavam vivendo, que era um tempo de liberdade.
Josué e Calebe perceberam e entenderam que o que Deus estava fazendo era tirando de um tempo para viver em um outro tempo. E quando entrassem em Canaã, seria um terceiro tempo, um tempo de prosperidade, de abundância na terra que Deus havia prometido a eles. Mas o povo, esses 10 influenciaram o povo e disseram: não, vamos eleger um chefe entre nós e vamos voltar para o Egito. Mas o propósito de Deus em toda a transição é o que está em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Ele te leva para esses momentos de transição, de dificuldade, para te provar, para te testar, para ver o que está dentro do teu coração, para saber se você vai guardar ou não os mandamentos do Senhor nesses momentos de transição de tempo. Meus irmãos, é muito confortável nós ficarmos no nosso lugar de descanso, de conforto. Toda transição exige um esforço maior. A gente precisa se mexer, a gente precisa sair do nosso comodismo. Era muito cômodo, tudo bem, tinha chicote na costa, mas tinha um prato de comida todo dia, tinha lá no Egito. Não estou fazendo uma equiparação de valores. Que era melhor receber chicotada e ter um prato de comida, ou é melhor batalhar por um prato de comida e não ter chicote no lombo? O que vocês acham que é melhor? A primeira ou a segunda? É melhor ter que correr atrás do prato de comida, mas não receber chicote no lombo. Mas olha só a mente desse povo. Não, vamos voltar para lá, receber chicote no lombo, mas vamos comer cebola, vamos comer pimentão, vamos comer pepino. Lá tinha comida à vontade no Egito. Olha só. Aí você diz: esse povo de Israel, ô povozinho de dura serviço. Ei, você não está vivendo assim muitas vezes, não? Será que a gente não fica nessa mente pequena e tacanha de achar que as coisas se limitam a isso, e a gente se esquece de pensar e de olhar, como o salmista no Salmo 121, olhar para o alto, olhar é levar os olhos para os montes, porque é de lá que vem o socorro. Não, a gente fica só olhando aqui. Deus está nos tirando de um lugar para nos levar para um lugar espaçoso, mas temos que compreender e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas mentes. Veja uma outra transição. Aqui Deus estava levando o povo de Israel, saindo da estação da escravidão para a estação da liberdade. Aí mais na frente, com o cativeiro babilônico é o contrário. Deus muda, Ele está tirando da liberdade e levando para o cativeiro. Lá nós vamos ver aqui o profeta Jeremias, é um dos profetas desse período babilônico mais prolíficos, que mais fala ao povo de Israel nesse tempo. Nós vamos ver que Deus permitiu que viesse sobre o povo um novo tempo de escravidão. Não aprenderam a viver libertos, então vai voltar para a estação da escravidão. Foram levados cativos para a Babilônia, porque não compreenderam. Olha só, meus irmãos, como é perigoso a falta de compreensão e de entendimento e de discernimento do que nós estamos vivendo e do momento pelos quais nós passamos. Não souberam viver na liberdade, não souberam aproveitar a liberdade que Deus trouxe para o seu povo. Viveram desobedecendo a Deus, adorando a ídolos, desobedecendo a palavra, os mandamentos, se prostituindo. Então tá, vocês estão na estação e no tempo da liberdade, então vou fazer vocês voltarem para a estação e para o tempo da escravidão de novo, porque vocês não aprenderam a viver como libertos. E aí é o que acontece aqui no período da Babilônia, em que logo no início, ali capítulo 20, o povo é levado para lá. Jeremias profetiza ali no capítulo 25, serão 70 anos de escravidão. Ele diz, o profeta Jeremias adverte, diz: olha, por 23, olha só, irmão, capítulo 25, verso 3 ao 7 de Jeremias, o profeta diz isso: por 23 anos, ele, Jeremias, estava insistentemente alertando o povo: olha, preste atenção, olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, olha, vocês estão desobedecendo aos mandamentos, vocês estão nessa estação da liberdade, nesse tempo de liberdade que Deus estabeleceu para vocês, vocês estão botando os pés pelas mãos. Olha, por 23 anos, Jeremias 25, 3 a 7, ele, Jeremias e outros profetas de Israel se levantaram para advertir o povo: cuidado, então como vocês não obedeceram, agora vocês vão ser levados para a Babilônia.
E aí acontece o cativeiro babilônico, e aí no mesmo capítulo 25 ele diz, agora vocês vão ficar lá por 70 anos. É um novo tempo. Jeremias entendeu, por isso que temos Lamentações de Jeremias, e ele fala lá nas Lamentações, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Mas esta é uma declaração de um homem que entendeu e compreendeu o tempo que ele estava vivendo. Ele entendeu que pela desobediência agora era tempo de escravidão, porque há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo para ser livre e há tempo para ser escravo, se desobedecer a Deus. Mas neste tempo de escravidão, olha só, quando saiu da escravidão para a liberdade, só 2 homens entenderam que estavam vivendo a liberdade. O resto do povo estava com a mente na escravidão. Agora, olha como a situação é complicada. Agora que Jeremias diz que são 70 anos de escravidão, aí o povo acha, não, Deus vai ter misericórdia, Deus vai nos livrar. Jeremias, não, são 70 anos. Se levanta um profeta chamado Ananias e diz, não, daqui a 2 anos Deus vai nos transformar, Deus vai nos libertar, e Deus vai trazer os exilados da Babilônia de volta, e nós vamos restabelecer o nosso domínio sobre o templo, e vai ficar tudo tranquilo. Esse cativeiro é só 2 anos. Jeremias, ei, são 70 anos. E o povo, com qual profeta vocês acham que o povo ficou? Com Jeremias, que são 70 anos de escravidão, ou com Ananias, que diz, não, são só 2 anos. Quem que o povo seguiu? Profeta Ananias, né? Não, claro, está profetizando coisa boa. Com qual profeta você está se pegando, meu irmão? Será que nós estamos em Nazaré? Será que você entendeu essa minha colocação, pastor Zani? Será que nós estamos em Nazaré? Você está entendendo o que eu estou falando? Estou falando subliminarmente aqui. Diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Foi o que Jesus falou quando chegou em Nazaré, não foi isso? Será que você está ouvindo o profeta será se nós estamos sendo Nazaré? Ou se estamos sendo como Jeremias, como alguém que ouve o profeta de Deus? Não, é só 2 anos. Está de boa, está tranquilo. 2 anos dá para aguentar na Babilônia. 70, tá? 70 anos, é uma geração, irmão, 70 anos é uma geração de pessoas que talvez nasceram escravos e morreram escravos, é uma geração. Olha como a desobediência é ruim, ela prejudica uma geração, atrapalhou uma geração por conta de desobediência. E aí, por conta disso daí, qual é o ponto aqui? Jeremias entendeu que aquele era o tempo da escravidão, enquanto outros achavam que não, era tempo de ir para o shopping, era tempo de fazer outra coisa. Jeremias, não, construam casas e habitem nela, casem-se e tenham filhos, plantem e colham o que vocês plantaram. E ele Jeremias ainda fala ainda mais duro, ele dizendo, e orem pela prosperidade da Babilônia. Né, irmão? É pesado, né? Mas é a perspectiva e é a compreensão de um homem de Deus que entende o tempo que ele está vivendo. Que nessa noite, que neste tempo que nós estamos vivendo, o Espírito Santo... Meu irmão, eu posso botar bananeira aqui, não é o que eu estou falando, é o que o Espírito Santo fala. Se você entender e se abrir para o que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas, você vai mudar a tua mente e entender o tempo que você está vivendo. Um homem, uma mulher, quando percebe, entende, tem o discernimento, é um dom do Espírito, discernimento, não é isso? Não é um dom do espiritual, ter discernimento das coisas? Foi o que Moisés orou, Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria, ensina-me a contar os nossos dias, de modo a que eu consiga alcançar coração sábio. Salmo 90, ele fala isso. Ou seja, um homem e uma mulher, um servo de Deus, que tem o discernimento para entender o tempo que está vivendo, esse tempo, ainda que seja de escravidão, como foi Jeremias, ainda que seja tempo difícil, mas ele não vai perder a sua esperança, mas não vai se desviar do propósito, porque tem discernimento, tem a compreensão, entende o que está acontecendo. Pior coisa é você... Eu não sou
capitão de barco, de pilotar barco, mas eu entendo, eu imagino que a pior coisa para um piloto de barco desses aí é entrar numa tempestade sem bússola. Para onde que ele vai? Uma pessoa sem discernimento é um barco sem bússola no meio de uma tempestade. É por isso que nós temos que pedir que o Espírito Santo do Senhor abra, por isso que o tema da mensagem é enxergando o novo tempo. Nós temos que enxergar o tempo em que estamos vivendo. Temos que compreender o momento que Deus está nos permitindo viver. Então aqui Jeremias, agora era tempo de escravidão, ele entendeu e compreendeu o tempo que ele estava vivendo. E um outro momento, um terceiro tempo aqui, um terceiro momento, um exemplo nas Escrituras, é novamente da escravidão para a liberdade, só que agora por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus vem, ele se encarna, ele vem ao mundo, como o apóstolo João diz, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, e ele habitou entre nós, e ele esteve conosco, e ele é a luz dos homens. Então, ele veio, estabeleceu o reino de Deus na terra, e inaugurou e iniciou um novo tempo de transformação, é a oportunidade de uma nova vida. Ele diz, agora eu vos darei vida abundante, a paz que eu vos dou não é como a paz que o mundo vos dá. Quando Jesus fala, o mundo dá paz, tem uma certa paz no mundo, mas não é a paz que Cristo dá. Ele vem dizer, eu tenho uma nova paz, eu tenho uma nova realidade, eu tenho um novo momento para trazer para vocês. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus se manifestou para aniquilar com as obras das trevas, para acabar com o grilhão de Satanás e com a cédula de dívida que pesava contra os homens, contra o povo de Deus. Ele veio para nos trazer de novo e iniciar agora um novo tempo. Um tempo de novamente agora sair da escravidão e irmos e vivermos a nossa liberdade. A liberdade que só Cristo pode nos dar. A liberdade que só Jesus pode nos dar. Então, meus irmãos, e neste novo tempo, agora, o tempo de Jesus que convencionamos chamar na teologia de a era da graça, o tempo da graça, o tempo da misericórdia, da mesma maneira agora tem pessoas que discernem e compreendem o tempo em que estão vivendo e tem pessoas que passam ao largo e não estão nem aí e não percebem o momento que está se vivendo e o tempo que se chama hoje, um tempo de misericórdia, um tempo de transformação, um tempo de ter uma nova vida com Jesus. Então, veja só que o problema não é a mensagem, o problema não é o profeta, o problema não é a circunstância, o problema não é se é primavera, verão, outono ou inverno, não é o tempo, o problema sempre vai ser a falta de compreensão do povo, de entender o momento que se está vivendo. E aqui, meus irmãos, como é que se resolve isso daí? É o que nós vamos ver no relato da conversão de Paulo. Quando Paulo se encontrou com Jesus, aqui nós lemos em Atos capítulo 9, fizemos uma segunda leitura em Atos capítulo 26, nós vamos ver que Paulo aqui, era o tempo da graça, da misericórdia de Jesus, mas Paulo ainda estava vivendo num tempo anterior, em defender a lei judaica, em viver, em achar que a salvação era tão somente como o judaísmo previa, era como seguindo as leis, ou seja, era um homem que estava num novo tempo, vivendo no tempo passado. Ele tinha que voltar para o futuro, né? De volta para o futuro, ele tinha que sair do tempo de trás e perceber, mas ele não compreendeu, nem ele, e nem os fariseus, e nem muitos líderes religiosos não entenderam o tempo de Jesus, não entenderam aquele momento e não compreenderam, nem mesmo os discípulos entenderam de primeiro momento, depois é que eles foram ter a compreensão do que era aquilo que Jesus estava fazendo. Mas então, meus irmãos, vamos para o segundo tópico, que é para compreendermos como nós podemos discernir e compreender o momento em que nós estamos vivendo. O Senhor precisa abrir os nossos olhos para o novo. Você precisa deixar Deus abrir os teus olhos para enxergar algo novo. Tem até um hino que a gente canta, né? Algo novo, quero viver algo novo.
Ou seja, a gente fala isso, eu quero viver algo novo, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver o melhor de Deus está por vir, mas eu nunca mudo o meu óculos, eu não passo lá na Del Ótica e nem na Ótica Menina dos Olhos para fazer uma calibragem, para mudar o grau do meu óculos, eu quero enxergar, viver 60 anos da minha vida com o mesmo óculos, aí está usando óculos e está assim, ó. Que nem o Mr. Magoo, quem já é mais antigo vai se lembrar desse desenho. O Mr. Magoo tinha um óculos de fundo de garrafa, mas ele andava bem assim, ó. Tem muito crente assim, por quê? Porque não deixou Deus passar um colírio para abrir os seus olhos, para enxergar o novo de Deus. Vive do mesmo jeito, faz as coisas do mesmo jeito, não ora do mesmo jeito, não jejua do mesmo jeito, não consagra do mesmo jeito, não participa das coisas da igreja do mesmo jeito e quer viver um novo tempo. Só vai mudar de ônibus, mas a estação vai ser sempre a mesma coisa. Vai mudar do 001 para o 002. É a mesma coisa, Interbairro, só muda o número. Não é isso? Quem ainda anda de ônibus, é 001 e 002, não é Interbairro, os dois? Tá vendo? Eu ainda estou na estação lá de trás, quando eu andava de ônibus, ainda estou lembrando. Eu já mudei, graças a Deus já saí dessa estação. Mas vai mudar de ônibus, mas é a mesma rota. Sai do 001 para o 02, grandes coisas. Continua rodando todos os bairros do mesmo jeito. Um vai de um lado, um vai sentido horário, outro sentido anti-horário. Só muda isso, mas não mudou nada. Por quê? Bota a mão assim no teu olhinho, assim, ó. Bota a mão aqui assim, ó. Faz assim, ó. Jesus, faz isso, faz aí, meu irmão, me ajuda aí. Limpa os meus olhos, Jesus. Tira essa catarata dos meus olhos. Me ajuda a ver as coisas de uma nova forma. E não é isso aqui, meu irmão, não é uma técnica coach, coisa assim, não. É a palavra de Deus. Paulo, ele escreve em Efésios, quando ele diz: Pai, ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que a gente possa compreender a Tua palavra. Efésios 1, vamos ler essa passagem, Efésios 1,18, ipsis literis, eu quero ler essa passagem aqui, para nós, é isso que nós precisamos fazer, é essa a nossa oração, é essa a minha oração hoje, ó, Efésios 1, versículo 18, quando ele diz assim, Paulo: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Paulo está dizendo: abra os olhos, Senhor. Ele está orando pela igreja de Éfeso, pedindo: Senhor, abra os olhos desses irmãos aqui, para que eles possam enxergar e ver que tem riqueza da glória para Ti. Mas não quer deixar Deus mudar. Então é o que aconteceu aqui com Paulo, abrindo os olhos para enxergar o novo. Não dá para ver as coisas novas. Aí a gente pode se apropriar do que Jesus falou. Não dá para botar vinho novo em odre velho. Não dá para pegar uma roupa nova e botar remendo e achar que vai fazer. É algo novo, tem que ser um novo olhar, um olhar diferente, uma mente renovada, uma mente transformada, uma nova atitude. É o que nós vamos ver. A conversão de Paulo é uma mudança, é a saída de uma estação para entrar numa outra estação. Paulo, nesse momento aqui, ele estava indo em direção à cidade de Damasco, mas ele estava na estação da perseguição. Depois, quando ele mudou a estação, aí é ao contrário, de perseguidor, ele passou a ficar na estação do perseguido. Mas ele estava aqui indo para Damasco perseguir, para tentar sufocar a obra de Deus, para fazer com que a obra fosse impedida. Ele estava nesse tempo, apesar de o tempo já ter mudado, já era o tempo da graça, da misericórdia, o Messias já tinha vindo, mas ele ainda estava atrasado, ainda estava lá atrás, estava na recuperação, vivendo na estação do atraso, na estação do perseguidor. Mas quando Jesus aparece, meus irmãos, e a luz, olha só o que acontece. A luz que vem para iluminar cegou Paulo. Você já prestou atenção? O relato diz que ele está indo para Damasco, não tem cavalo, como disse o pastor Eliude, né? Quem lembra dessa pregação? Não tem cavalo, ele não caiu do cavalo, não tem cavalo nessa história. Ele estava indo para Damasco,
Jesus aparece, uma luz incandescente ao meio-dia e uma luz gloriosa. Ele fica atordoado, ele ouve a voz falando com ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele ouve aquilo ali, ele fica atordoado. E é interessante, Jesus, a luz de Jesus não é para iluminar os nossos caminhos? Não é para apontar o caminho? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas Paulo foi cegado por essa luz. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Essa luz de Cristo veio para cegar ele, sabe por quê? Para que ele parasse de ver, para que ele mudasse a sua mente numa experiência tão profunda, que ele deixou de ver e olhar como ele olhava anteriormente. Ele ficou cego para a perspectiva anterior. Ele ficou cego e deixou de enxergar como ele enxergava antes. Por isso que ele tinha que ficar cego. Meu Deus, agora perdi todo o meu rumo. Eu era zeloso da lei, eu estava fazendo isso aqui como uma coisa certa, isso aqui era o certo para mim. Agora Jesus vem com a sua luz e cega ele, para que ele perca esta perspectiva velha, para que ele possa se abrir para uma perspectiva nova. Você está conseguindo entender? Pode ser meio sutil isso aqui, mas não é. É profundo, meu irmão. A cegueira de Paulo foi para que ele pudesse ver melhor lá na frente. Foi para que ele tivesse extirpado da sua visão todos os conceitos errados e antigos que ele tinha do Messias. Ou seja, a cegueira, a luz de Jesus veio para cegar para o que era antigo, mas para abrir para o que é novo. É por isso que Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, agora eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ou seja, eu me esqueci. Por quê? Porque eu fiquei cego para aquela minha perspectiva anterior. O problema, o evangelho veio para te matar. Isso aqui é pesado. O evangelho veio para te matar, para que a vida de Cristo surja em você. A luz de Cristo vem para te cegar, para que você perca a perspectiva humana, natural das coisas, e entenda que tem uma perspectiva espiritual, e que é o espiritual que governa o natural. Não é o oposto. A gente está muito no material, a gente está muito no natural, está perdendo de vista o espiritual. O que Deus faz é no espírito. Há uma glória nos céus para nós, há uma riqueza nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas só enxerga isso quem já está cego para o mundo. É por isso que a luz de Cristo e essa experiência de Paulo foi tão profunda, que ele ficou cego, ele ficou como aquele exemplo que eu dei do cachorro de raça. Ele era um cachorro de raça, Paulo era doutor da lei. Agora, quando ele ficou cego, agora, meu Deus do céu, para onde eu vou? Vou para lá, vou para cá, e o que eu faço agora? Eu não sei mais o que fazer, porque ele ficou cego. Aí só que Jesus não nos deixa desamparados. Jesus não nos deixa, ele faz a ferida, mas ele também vai lá e cura. Ele cegou, mas ele vai lá e restaura a vida. Calma, Paulinho, fica aí desesperado. 3 dias, ele ficou 3 dias desesperado. De repente, Paulinho foi orar. Tem algum irmão Paulo aqui? De repente, o Paulinho foi orar. 3 dias orando e jejuando. E agora, o que eu tenho que fazer? Perdi, o propósito da minha vida era perseguir. E agora, o que eu faço? Aquele que eu perseguia apareceu para mim. Ficou perdido. Mas toda a transição acontece, vai acontecer isso. E agora, José, o que a gente vai fazer? Estamos livres, estamos no jubileu, é tempo de bênção, é tempo de promessa, é tempo de prosperidade. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos orar, que o Senhor vai abrir os nossos olhos para essa nova realidade. O Espírito do Senhor vai abrir a nossa mente e a nossa visão para compreender essa nova perspectiva de vida. Mas deixa Jesus te tocar. Deixa Jesus te cegar nessa noite. O pastor Esmeraldo falou lá na vigília: nós não somos uma igreja pequenina mais não. Não somos mesmo não, meu irmão. Para de pensar pequeno. Para de olhar apenas para o problema. Não, é muito difícil. Minha congregação só tem meia dúzia de crente. Que não sei o quê. Tem promessa de jubileu, as famílias vão voltar para a terra.
a promessa de restauração, a promessa de salvação, mas deixa Deus te incendiar e acender o teu espírito, a tua fé, a tua alma para compreender esse novo tempo. Não passe despercebido, não fique como esses outros homens que não entenderam a realidade e o tempo que eles estavam vivendo. Mas depois que Paulo deixou-se transformar, olha, a cegueira que Paulo ficou temporária ali, era para que Deus mudasse o propósito dele. O propósito dele era perseguir. Agora, o propósito dele, olha só, meus irmãos, aí eu faço a leitura do capítulo 26, que eu fiz a leitura logo no início. Paulo estava cego e teve os olhos abertos. Foi lá um outro irmão, que também, por coincidência, também era Ananias, tal qual o profeta lá de Babilônia, mas agora era um Ananias crente, não era um falso profeta. Esse Ananias foi lá, e Paulo, olha, Paulo cego, capítulo 9, verso 11, eu vou voltar um pouco. O Senhor lhe ordenou, levanta-te, vai à rua chamada direita, Deus falando para Ananias. E procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora, inclusive, viu, Ananias? Vai lá com ele. Ele está orando agora. E viu numa visão, o cego viu. Olha só o mistério, o cego viu, mas sabe qual foi a visão dele? No Espírito agora. Paulo foi avisado e Paulo viu, ele estava cego dos olhos. Mas o Espírito e os olhos espirituais abertos. Ele viu, Paulo viu que viria alguém em seu socorro para lhe curar, para que recuperasse a vista e lhe fosse restaurada a visão. Ou seja, quando você for cegado, você vai ver coisas de outro mundo. Não foi o que aconteceu com Paulo? Eu vi coisas, o cego, depois declara lá em Coríntios, eu vi coisas maravilhosas. Eu vi coisas grandiosas, coisas inefáveis, que não é nem lícito e justo, não dá nem para falar, não dá nem para traduzir em palavras. Eu não sei se eu vi isso, se foi no corpo, fora do corpo, se eu fui arrebatado, se eu morri e depois, não sei, eu sei que eu vi. Mas ele ficou cego para poder ver. Olha a contradição do Evangelho, você tem que ficar cego para ver o novo tempo na sua vida. Ei, não sei o que vai acontecer, fecha os olhos, em nome de Jesus isso vai acontecer, as coisas as portas vão se abrir, as bênçãos vão chegar, a minha família vai ser salva, eu não sei como, mas pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que mesmo não se vendo, se tem certeza e se espera, e tem a convicção de que vai acontecer. É a vitória da fé que vence o mundo, como nós falamos na terça-feira passada. Olha, meus irmãos, depois que Paulo ficou cego, quando ele está fazendo seu relato para o rei Agripa, a sua segunda defesa, já preso, no final da sua carreira, lá em Roma, ele diz assim, olha, Deus me livrou, Deus me salvou, Ele apareceu para mim, Jesus apareceu para mim, Ele abriu os meus olhos, e Ele falou uma coisa para mim que mudou o meu propósito antes era perseguir, era aprisionar. Paulo estava com carta para levar os cristãos presos de volta para Jerusalém. Meu propósito era aprisionar, meu propósito era espancar, meu propósito era bater. Mas Jesus, quando apareceu para mim, Ele me deixou cego, mas Ele falou para mim o seguinte, capítulo 26, verso 18. Agora, Paulo, eu estou te enviando para que você abra os olhos dos gentios. Olha só. O cego não tem como guiar outro cego, né? Mas um cego que passou a ver, tem condição de pegar um outro cego e fazer com que ele enxergue também. Curado para curar, liberto para libertar. Cego passando a enxergar, agora eu também posso pegar um outro cego e fazer com que ele enxergue também. O propósito de Paulo foi transformado, agora Paulo, que estava cego, que passou a ver, tem a capacidade de abrir os olhos e de mudar a perspectiva, de transformar a realidade dos outros irmãos, de mudar a forma de pensar e de pegar aqueles que estão nas trevas e apresentar para essa luz que muda a realidade da nossa vida. Então, meus irmãos, nós temos
que abrir os nossos olhos e pedir de Deus que nos dê esta compreensão de que estamos vivendo um novo tempo. E eu não falo isso só da boca para fora, é a firme convicção que eu tenho. Deus vai nos levar a lugares ainda não alcançados. Pela fé, eu não sei como, mas eu vejo que Jesus vai fazer isso no nosso meio. Eu não sei quem Ele vai trazer, eu não sei quem vai ser levantado, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer isso no nosso meio. E neste ano, até ano que vem, muita coisa vai acontecer na nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, em todos os lugares onde nós passarmos. Mas por que eu falo isso, meus irmãos? Não é empolgação não, é uma firme convicção de que estamos entendendo o tempo que estamos vivendo. E a oração nossa deve ser: Senhor, abre os olhos do meu coração para que eu possa ver. Ei, tem luta, tem dificuldade, tem tribulação, mas tem tempo de vitória, é tempo de jubileu, é tempo de transformação e multiplicação. Não esmoreça, olhe para o Criador e autor e consumador da sua fé, olhe para Jesus, olhe para Ele, deixa Ele te cegar. Deixa Ele cegar o teu olhar para as tribulações, para as lutas. Senhor, me cega. Eu não estou incentivando os irmãos a viverem assim, alheios à realidade, não é isso. Mas, meus irmãos, Pedro começou a andar sobre as águas, como é que ele fez? Ele falou: Jesus, deixa eu ir aí contigo. O que Jesus falou? Vem. Não, mas deixa eu ir aí contigo, Jesus. Não, vem. Não, mas deixa. Ele ficou parado? Ele teve que andar. Aí quando ele começou a andar, o que aconteceu? Estava andando, não estava sobre as águas? Porque ele estava cego para a tempestade. Ele estava cego para a tempestade. Ele não estava olhando, por quê? Ele estava olhando para Jesus. Nem o Jucimar está ali no fundo, ele está olhando para Jesus, eu estou olhando só para o Jucimar. Aí eu estou andando, vamos supor que ele seja Jesus, eu estou andando. Eu vou andando aqui, ó, estou olhando para ele, Jesus está lá, ó, eu estou andando. Aí eu começo a olhar para o Benedito. Ih, rapaz, tu já viu onde é que tu está pisando? É mesmo, eu estou na água. Porque tirou o olhar de Jesus. Parou de olhar para Jesus e passou a ver as coisas. Ei, seja cego. Eu não estou incentivando os irmãos a ficarem alheios à realidade, mas eu estou dizendo, é para olhar para Jesus, é para olhar para aquele que fez a promessa, é para olhar para aquele que honra com a palavra que ele diz. Então comece a andar, comece a caminhar. Não olhe para a tempestade, não olhe para o vento, não olhe para quem está do lado, não olhe para quem está fora do barco, porque quem está fora do barco, vai afundar, não vai dar certo isso não. Ah não, isso daí já tentaram 300 vezes, não vai dar certo não. Isso daí o pastor lá que já dirigiu aqui, já fez isso também, não vai dar certo. Não, isso daí, esquece, olha para Jesus, olha para frente, olha para o Mestre, é Ele que é a luz. Quando eu digo Ele que te cega, é porque Ele te cega para as coisas do mundo e te faz ver a realidade espiritual. Deixa Jesus te cegar nessa noite. Quem quer ficar cego hoje? Eu quero, Jesus. Senhor, eu quero ficar ceguinho nessa noite. Vocês estão entendendo, né? Não estou dizendo que eu não estou fazendo nenhuma oração para todo mundo sair cego daqui, não. Mas eu quero ficar cego para a dificuldade. Eu quero ficar cego para o mundo. Eu quero só olhar para Jesus. Eu quero só plantar. Não sei, a terra é boa? Não sei, eu estou só jogando semente. Lança a semente, prega a palavra. Timóteo, prega a palavra. Quando? Em qual momento? Em tempo. E também fora de tempo. Vai pregando, vai lançando, vai falando. Porque você não vai saber qual é que vai ser boa, não sei, eu estou lançando semente. Qual é que vai frutificar? Não sei, eu só tenho que jogar. Eu não tenho autonomia, eu não tenho o poder de fazer crescer, mas Deus que faz todas as coisas crescerem. Eu posso só plantar, vai vir outro que vai regar, mas é Deus que dá o crescimento. E quantos homens e mulheres de Deus já não plantaram e já não regaram na Assembleia de Deus do Brasil, e que cabe a nós hoje recebermos a colheita. Já lá bater, calabá. Mas quantos estão perdidos? Ali, não. Está vindo ali, não dá certo. Não sei o quê. Fique cego hoje, pelo amor de Jesus.
Quero chamar aqui o diácono Nilson, ele teve uma visão, vem aqui Nilson, por favor. Ele teve uma visão, não, teve um sonho que ele compartilhou comigo no domingo, e tem tudo a ver com isso aqui. Nós vamos encerrar e vamos orar, para que o Senhor possa aplicar nas nossas vidas, para que a gente faça uma oração pedindo que Jesus possa abrir a nossa visão. Conta aí, Nilson, o que tu sonhou no teu sonho? Pai do Senhor para todos. Então, na verdade, foi um sonho assim, muito que abençoado. Foram 2 sonhos. Eu contei para o meu líder, né, para o presbítero Ivan, e ele disse assim, dá o testemunho na igreja, dá o testemunho hoje, culto de Boaz. E aí a gente, naquela movimentação, esquecemos o sonho, né? E quando foi sábado, a gente estava numa missão, numa outra congregação, e à noite eu cheguei e tive um sonho. Mudou só um pouco a retórica, mas assim, muito intensa, né? Então, assim, estava eu, Everlan, e o povo do Ministério Iadban, um terreno muito plano, uma planície. Já está bom o sonho, né? Porque não tem ondulações, não tem montanhas, está ótimo. O terreno já está bom, né? Plano, muito bom. E daí, eu olhava assim os irmãos com aquele ciscador, ciscando ali, todo mundo preparando os seus terrenos, e aí o Everlan disse assim para mim, ô irmão Nilson, esses 3 terrenos aqui, da beira do rio, escolhe um deles para ti. Eu falei, mas pastor, para a glória do Senhor, eu já tenho aonde morar. Aí ele disse assim, não, mas esses terrenos que Deus está prosperando na vida dos irmãos, é para plantar e colher. Amém? Aí ele disse assim para mim, mas olha só, como Deus é tão bom, o terreno está plano, e aí nós estamos na beira de um rio. É muito fácil para fazer irrigação. Me lembrei muito do pastor Elilde, ele tinha esses linguajares bem popular, coloca uma bomba-sapo das bem grande, que vai irrigar todos esses terrenos aí. E aí a gente descia para a beira do rio, tem esses trapiches bem grandes, né? Onde as cidades bem pequenas têm, e aí a gente olhava, quando a gente passava, muito peixe. Essas cascas de geladeiras, elas estavam abarrotadas de peixe. E os irmãos ali olhando, mas aí nesse inteirinho, chega uma pessoa com uma rede muito grande, e chegou na ponta do trapiche, e a ponta da rede, ela foi descendo, e aí a rede não tinha fim. E aí eu disse para ele assim, mas quem vai te ajudar a içar essa rede? Ele diz assim, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Só faltou dizer assim, esqueceu que foi eu que criei a gravidade, esqueceu que eu posso ficar submerso tantos dias, esqueceu que eu ando sobre as águas? Amém? E lá na frente, já numa praia, todos os irmãos já estavam aguardando esse pescador, que não deu para ver quem era, né? E todo mundo içando essa rede, muito peixe. E aí um fato muito interessante é que os irmãos escolhiam os peixes para comer. Eu quero esse, não, hoje eu não vou comer esse, eu quero aquele. Entendeu? Então, esse sonho aí, ele me deixou muito, isso eu já era emotivo na questão da palavra do Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a gente acredita, não acredita no que vê, acredita no impossível do Senhor Jesus. Amém? Irmão, tá vendo como é que são as coisas? Tu vai escolher, tu quer tambaqui, pirarucu, jaraqui, sardinha, pacu, vai escolher. Mas tem que ter a visão, tem que ver isso no espiritual. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão. Queremos orar nesta noite, queremos pedir que o Senhor nesta noite venha nos fazer enxergar este novo tempo que nós estamos vivendo, que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Você quer isso? Você quer ter esta visão? Você quer ter essa compreensão? Quer que o Senhor nessa noite mude a tua realidade? Quer que o Senhor mude a tua forma de ver? Se o Senhor mudar a tua forma de enxergar, tudo ao teu redor vai mudar, porque você mudou. Escute isso. Se o Senhor mudar a tua visão, tudo ao teu redor vai mudar. Mas tudo ao redor vai mudar porque você mudou. Pai bendito, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta hora, Pai.
pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua compaixão para conosco, Senhor. Pedimos a Tua direção sobre as nossas vidas, Pai. E nesta noite, conforme a Tua palavra nos adverte, nos exorta, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos entender, e abre a nossa mente para que possamos compreender o tempo que o Senhor reservou sobre as nossas vidas. Um tempo de prosperidade, um tempo de perdoar, um tempo, Senhor, de restituição, um tempo de recuperar o que se perdeu, um tempo de retorno, um tempo de voltar as famílias para a sua condição original. Senhor, um tempo de o Senhor abençoar e prosperar uma semente para 3, Senhor. É tempo de nós recolhermos estas redes com muitos peixes, Senhor, e lançar essas sementes, Senhor, de forma a que possamos colher muitos frutos, Senhor. Que os nossos olhos, nesta noite, possam ser cegados para este mundo natural, para essas coisas desta vida, e o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergarmos a Ti, Jesus, para que possamos olhar para Ti, e Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o Deus da nossa esperança, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro, não é distante, mas Tu és um socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dificuldade. Senhor, nós nesta noite elevamos os nossos olhos para Ti, nós elevamos os nossos olhos para os montes, porque nós sabemos que o nosso socorro vem de Ti, Senhor, porque Tu és o Criador dos céus, Tu és o Criador da terra, Tu és o Criador da nossa vida. Uma palavra do Senhor, uma ordem do Senhor, e tudo muda. Senhor, todas as coisas que o Senhor determina, todos os Teus planos, jamais nenhum deles serão frustrados. Podem passar os céus ou a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E a Tua palavra sobre nós, Senhor, é de crescimento, é de alargar fronteiras, é de crescer de largo e de comprido, Senhor. Fixa longe a Tua estaca, para que a Tua tenda seja bastante alargada. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, vai mudando a nossa visão, vai tirando, Senhor, toda a visão velha, tira, Senhor, toda a catarata espiritual, Senhor, vai tirando todo o olhar acostumado, toda a visão que está olhando só para o passado e perde de vista a perspectiva do futuro. E como o Senhor declarou por meio do profeta Jeremias, eu é que sei os planos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, são planos de paz, são planos de bem, para vos dar o fim que desejais, para que vocês tenham um futuro e uma esperança na minha presença. Senhor, é esta visão que nós te pedimos nesta noite. Abre os nossos olhos para ter essa perspectiva e que possamos enxergar as coisas que estão ao nosso redor com esse olhar, Senhor. Muda, Senhor, abre os olhos do nosso coração, abre o entendimento do nosso coração, Senhor. Dá-nos o dom do discernimento, ajuda-nos a discernir, Senhor, que nós saibamos olhar e contar os nossos dias e possamos alcançar corações sábios. Senhor, há tempo para todo propósito, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e nós cremos e nós sabemos que o Senhor estabeleceu sobre nós um tempo de crescimento, um tempo de prosperidade, um tempo de mudança de estágio, um tempo de mudança de estado. Nós cremos que este é o tempo do Senhor sobre a Tua igreja, sobre a Assembleia de Deus do Brasil. Nós cremos em Ti, Senhor, e a nossa esperança jamais será vacilante, a nossa confiança jamais será abalada, porque nós temos um Deus que é o nosso firme fundamento, é o nosso alicerce, és Tu, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nossa própria fraqueza, a nossa própria pequenez. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para este novo momento, para este novo tempo, sobre a Tua casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre as nossas famílias, sobre os nossos negócios, Senhor, sobre o nosso emprego. Vai abrindo as portas, Senhor, e vai nos transformando. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e pedimos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós não sabemos como, não sabemos para onde, mas o Senhor sabe.
sabe, porque o Espírito do Senhor é quem nos guia. É o Espírito do Senhor que vai à nossa frente, Senhor. Tão somente que os nossos olhos sejam abertos para ver a nuvem quando nos mandar andar e para enxergar a coluna de fogo parada quando precisar parar. Mas é o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor quem vai fazer as coisas por nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, Senhor, a honra, a Ti a glória. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção e nos gloriaremos em Ti, Senhor. És Tu que és a nossa esperança, és Tu quem vai à nossa frente, és Tu quem nos conduzes, és Tu quem nos guia, e és Tu, Senhor, que nós nos submetemos a Ti. Nós nos submetemos e nós nos quebrantamos e nós nos quedamos na Tua presença. Assim, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, assim que nós oramos e assim que nós Te pedimos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada por nosso Deus.